nós vamos, aqueles que não conhecem vão estar conhecendo. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Deus nos abençoou grandemente através da vida desse casal que ministrou sobre nós e que nos abençoou. E aqueles que tiveram, eu sei que foram abençoados. E toda vez que nós recebemos preciosidades, pessoas que vêm para nos abençoar, como igreja também nós queremos abençoá-los. Amém? Levante suas mãos, vamos orar por eles. Senhor, obrigado por este casal, por esta família. Obrigado, Senhor, pelo tempo tão precioso que eles passaram aqui conosco, que eles ministraram sobre nós, abençoando a vida de cada casal, de cada casamento. Obrigado, Senhor, pelas pérolas liberadas deste altar. E o nosso clamor nesta manhã é que o Teu Espírito venha sobre eles, que eles possam ser guardados por Ti, que eles sejam blindados pelo Teu sangue, e que eles possam viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que a casa deles, Pai, seja um lar de bênção, que eles possam viver novidades do Senhor, e que eles entrem numa nova dimensão, cada dia mais. Nós como igreja, nós liberamos estas bênçãos, e queremos agradecer pela vida deles, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. A graça e a paz do Senhor estejam sobre você, sobre todos nós. Que alegria estar com vocês nessa manhã. É uma grande honra, um privilégio. E eu oro para que o Senhor fale conosco, que o nosso coração esteja totalmente receptivo àquilo que o Senhor quer falar conosco. Curva a sua cabeça. Coloque diante do Senhor a sua vida. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez nessa manhã. Nós declaramos a nossa absoluta dependência do Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente estejam receptivos à obra do Teu Espírito em nós. Que cadeias sejam quebradas, que haja despertamento, e que nós não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra. Não queremos, Senhor, ser como crianças levadas por todo o vento de doutrina, mas nós queremos firmar os nossos pés na Tua palavra e andar sob o Teu governo. Fala conosco nessa manhã, fala com nós todos, fala com o todo, fala com a igreja e fala também com o individual. Fala com cada um na necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E nós vamos ler a partir do verso 16. Atos 16, 16. A minha versão é a nova versão transformadora, a NVT. Então pode ser um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas fique atento, é a mesma palavra de Deus. Amém? Atos 16, 16 diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado.
Estes judeus estão tumultuando a cidade? Gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa, ele serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Esse capítulo é tão conhecido por nós. A gente sempre menciona, ouviu falar de Paulo e Silas cantando na prisão. Existem músicas que descrevem isso, e é um momento tão marcante na vida do apóstolo Paulo, na sua jornada de anúncio do evangelho aos gentios. Ele tinha acabado de ter o primeiro fruto ali, que foi a conversão de Lídia, a primeira convertida da Europa. Eles estavam à beira do rio, também para orar, quando eles se encontraram com Lídia. E nesse período em que tudo isso aconteceu, eles estavam hospedados na casa de Lídia, que também teve toda a sua família salva pelo Senhor Jesus Cristo, pelo anúncio do evangelho. Mas nos chama a atenção o que aconteceu aqui. Lucas está narrando que certo dia, enquanto íamos ao lugar da oração, a partir dessa viagem, Lucas passou a acompanhar Paulo. Então, o livro de Atos, escrito por Lucas, está narrando esse episódio. E ele está falando, certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração. Um bom lugar, não é, gente? O lugar de oração. Como é que está o seu lugar de oração? Você está indo ao seu lugar de oração? Como é que está a sua vida de oração? Gente, isso é muito importante a gente fazer uma autoanálise, porque Jesus veio para reconectar um relacionamento que havia sido interrompido pelo pecado. O Senhor veio nos reconciliar com Deus Pai, o que nós não teríamos condição de fazer por nós mesmos. Nós fomos salvos da ira de Deus pela morte de Jesus na cruz.
nós merecíamos a ira de Deus. Por nascimento, por DNA, nós herdamos o pecado do primeiro homem e da primeira mulher. Já nascemos sob condenação. Mas Jesus veio e pagou o escrito de dívida que era contra nós. Nos redimiu e nos reconciliou. Reconciliação fala de relacionamento. Um relacionamento partido e veio reconciliação. Então, a partir dessa reconciliação, nós deveríamos viver um relacionamento com Deus. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio reconectar Criador a criatura. E não apenas Criador a criatura, mas apresentar à humanidade um Deus que, além de Criador, é Pai. Mas acontece que é mais fácil a gente se relacionar com a religião. Na religião, a gente é que faz alguma coisa. E a gente se gaba dos nossos feitos, mesmo que secretamente. Não. Eu tenho uma vida de oração, sim. Eu leio a Bíblia, sim. Eu vou na igreja todo domingo. Eu sou diácono. Eu estou no louvor. E a gente começa a se justificar por aquelas coisas que a gente faz para Deus. E se os nossos feitos, que deixamos aos pés do Senhor como coroas, não forem antecedidos de um relacionamento com Ele, é tudo em vão. Essas pessoas que fazem muitas obras em nome de Jesus, naquele grande dia vão ouvir: mas Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós curamos enfermos, expelimos demônios. E ouvirão: fiquem longe de mim, eu nunca te conheci. Conhecer fala de relacionamento. Eu posso pegar uma pessoa aqui, levantar, você, vem cá. Helena também me achará? Então você é Helena. Helena. Casada com? Clinton. Tem filhos? Sim, 2. 2 filhos. Ela é casada com Clinton e tem 2 filhos. Quais os nomes dos filhos? Esther e Davi. Esther e Davi, são nomes poderosos. Sim. E a Helena canta aqui no louvor? Sim. Há quanto tempo, Helena? Eu canto desde pequenininha. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigada, Helena, pode ir. Olha, essa gente é a Helena. Ela é casada com o Clinton. A Helena tem 2 filhos, a Esther e o Davi. Davi, né? Tudo a ver com louvor. Ela também canta no louvor. E nem se lembra desde quando. Desde pequena, a vida da Helena é rendida em adoração ao Senhor. Lindo isso, né? Eu conheço a Helena, gente? Não. Eu sei algumas informações sobre ela. Mas para eu conhecer a Helena e ela me conhecer, a gente precisa caminhar juntas. A gente precisa conhecer uma outra nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias que está tudo do jeito que a gente quer e nos dias que vem tudo ao contrário. No dia do luto, no dia da doença, no dia da festa, no dia da celebração. Conhecer é uma caminhada. Por isso que Jesus não mandou a gente entregar folheto. Jesus mandou fazer discípulos. Porque para fazer discípulo, você tem que andar junto. Você tem que pôr alguém debaixo do seu braço e ir andando com essa pessoa, e sendo exemplo na vida dessa pessoa, e anunciando os feitos de Jesus, não apenas com as suas palavras, mas com a sua vida. Foi isso que Jesus falou, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente colocou tudo dentro da religião. E na religião é a gente que controla. A gente que decide o que é certo, o que é errado. A gente que decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A gente que julga a vida do outro. E enquanto isso, nosso relacionamento com Deus não acontece. Para ter relacionamento tem que ter conversa. Para eu conhecer a Helena, muitas conversas. Eu não sei se aqui vocês conhecem aquele ditado, lá em Minas a gente usa muito. Para conhecer fulano, você tem que comer 1 quilo de sal junto. Já ouviram isso? Quando eu era criança, eu ouvia esse ditado e pensava assim, comer 1 quilo de sal é para quê? É para ver a pessoa bem amarga e ver como ela reage? Aí a gente vai conhecer ela? Não. Porque para consumir 1 quilo de sal, 1 quilo de sal leva tempo. Muitas refeições.
Assim a gente deveria se relacionar com Deus. Por isso que a gente fala, nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E uma vez que nós nascemos de novo, acabou? Você precisa? Depois que a gente cresce, depois que a gente nasce, o que tem que acontecer? Crescimento. Não é? A gente não vai continuar pequenininho do jeito que a gente saiu do útero. A gente começa a ser alimentado, cuidado pela nossa mãe, pelo nosso pai ou pelos responsáveis. E aí a gente vai crescendo em estatura, em conhecimento. E não é diferente no mundo espiritual, gente. Então, se você pensa que você nasceu de novo, mas você não tem falado com Deus, não tem conversado com Deus, e é um diálogo. A oração é a parte que eu falo, a escritura é a palavra que Deus fala. É uma conversa. Por isso que ler a Bíblia e orar não é só para dar o check religioso, é para conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. O Senhor já sabe tudo sobre você, mas Ele quer que você se relacione com Ele. E Paulo, Silas, aquela turma, estavam indo a esse lugar. Paulo já havia sido alcançado, mas não bastou ele ter aquela experiência, derrubado do cavalo, tendo a visão de uma luz que o cegou, ouvindo a voz, eu sou Jesus, a quem você persegue, Paulo. Importa que você saiba o quanto você vai sofrer por meu nome. Não ficou ali na estrada para Damasco. Paulo se levantou, foi levado à casa de outras pessoas, teve a sua visão restaurada, e ali ele começou a entender quem era Jesus, a buscar Jesus, e aqui ele já era um discípulo pronto, mas ele estava orando. Jesus orava, e a gente pensa que não precisa. Ele estava indo ao lugar da oração. Um lugar bom ou não? Um lugar correto ou não? Sim. Aí, veio uma escrava possuída por um espírito de adivinhação. Gente, a especialidade do diabo é distorcer e imitar o que Deus faz. Não de uma forma positiva. Nós somos imitadores de Cristo, mas não é assim que Satanás trabalha. Ele busca corromper aquilo que Deus faz. E a gente sabe do espírito da profecia, que Deus fala com os seus servos através da profecia. Mas a gente precisa discernir o que é profecia e o que é adivinhação. Tem um espírito enganador no meio da igreja, que é um espírito de adivinhação, mas está se autodenominando profeta. O Senhor nunca vai falar na boca do profeta algo diferente das escrituras sagradas. Agora, cuidado com a sutileza. Olha o que essa moça estava falando. Ela estava possuída por um espírito que predizia o futuro. Ela ganhava dinheiro para os seus senhores com as adivinhações, ou seja, as adivinhações aconteciam. Porque senão, na primeira profetada dela, isso aí é mentira. Mas ela ganhava dinheiro. Se ela ganhava dinheiro, é porque ela tinha fama. Se ela tinha fama, é porque as adivinhações aconteciam. Satanás dava poder a ela para prever o futuro. Ela seguia Paulo. E aquela turma que estava com Paulo, gritando. Olha o que ela gritava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Ela estava falando a verdade, gente? Estava. Ela estava falando a verdade. Então, por que o texto está dizendo, Helena, que isso se repetiu muitos dias, e Paulo se indignou, olhou para ela e falou assim, sai dela, você está repreendido. Confrontou o demônio e aquela moça foi liberta. Por quê? Se ela estava falando a verdade, por que ela tinha que ser silenciada se ela estava falando a verdade? Então não basta apenas você checar com a palavra o que está sendo dito na boca do profeta.
você precisa de ter discernimento espiritual. Paulo não descobriu que estava lidando com um demônio por aquilo que ela estava falando. Paulo discerniu no espírito que aquele espírito não vinha da parte de Deus. Por isso, ela precisou de ser exposta. Aquele espírito precisou de ser exposto pelo discernimento que Deus deu a Paulo. Por quê? Olha a seriedade disso. Se Paulo não tivesse discernido, aquela mulher estava falando a verdade? Estava. Isso fortaleceria a fama dela, de que ela é profetisa, de que ela anuncia a verdade, de que ela prevê o futuro. E isso só ia dar mais credibilidade para ela. Poxa, esses caras, eles operam milagres. As pessoas são realmente salvas. Vem arrependimento de pecado acontece. Ela falou, então ela é uma mulher de Deus. Vocês compreendem isso? Ela ganharia autoridade e fama como uma mulher de Deus, mas ela era uma endemoniada. Por isso é tão urgente a igreja buscar da parte do Senhor discernimento espiritual. A palavra de Deus em Tiago diz que nós precisamos buscar sabedoria do alto e buscar os melhores dons. O apóstolo Paulo nos aconselha isso. A gente pede para a nossa família, a gente pede para o nosso emprego, a gente pede uma promoção no trabalho, a gente pede bens materiais com frequência, mas raramente a gente entra num propósito diante de Deus para receber sabedoria do alto, discernimento de espíritos. Só que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, já chegou o tempo em que se você não tiver discernimento, você será enganado. Engano é aquilo que parece legítimo, parece verdadeiro, mas é mentira. E tem certas coisas, gente, que nós não vamos discernir pela nossa opinião, pelo nosso julgamento, ou pelas palavras que as pessoas falam, pelas aparências que elas têm, mas pelo discernimento de espírito, como Paulo teve aqui. Ele não podia deixar aquela mulher falar, porque ela estava com uma verdade na boca, mas ela era uma farsa. Aquele demônio tinha que ser exposto e desautorizado. Sério isso, né? O próprio Jesus, lá em Marcos 1, 32 a 34, diz assim: ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Então Jesus não permitia que os demônios falassem. Assim como Paulo não permitiu que aquele demônio continuasse falando, ainda que o que ele estivesse falando fosse uma verdade. Se os demônios falassem, o que tem eu contigo, filho de Davi? Se os demônios proclamassem que ele era o Messias, era uma coisa boa? Era, mas não é demônio que tem que proclamar isso. Tem um espírito de engano, gente, nos cegando. Nós precisamos de buscar os melhores dons. E o primeiro deles deve ser o amor e o discernimento. Nós precisamos de discernir espiritualmente. Porque se nós não discernirmos, nossa casa sofrerá os danos. A Bíblia diz que nos últimos dias, Satanás vai enganar, se possível, aos eleitos de Deus. Como assim os eleitos de Deus serão enganados? Por falta de discernimento. Então você precisa de discernir, meu irmão, espiritualmente, como é que está a sua casa? Quais são os inimigos da sua família? Quais são os inimigos da cruz de Cristo com quem você tem que lidar? E você tem que exercer autoridade sobre eles, não uma autoridade que flui de nós mesmos, mas aquela que nos foi outorgada pela obra da cruz, por Cristo Jesus e pelo Espírito dele que nos governa. E esse foi o segundo passo do apóstolo Paulo. Primeiro ele discerniu, e
imediatamente, indignado, já farto daqueles dias. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo assim, ela estava falando a verdade, mas não estava, alguma coisa não estava encaixando. O que ela estava falando era certo, mas não tinha paz no coração de Paulo. Uma amiga minha fala assim, olha, crente não tem cisma, crente tem o Espírito Santo. Escuta o que o Espírito Santo te diz. Esteja atento à voz do Espírito. Mas para você discernir a voz do Espírito, você tem que chegar perto, você tem que andar com Ele. Ele tem que te governar. Viver no Espírito. E aí aquilo devia estar incomodando. Os dias vinham, ela falava a mesma coisa, ela repetia a mesma coisa. Até que um dia, ele teve a convicção, isso não é de Deus, ela está endemoniada. E ele já voltou para ela, indignado com aquele demônio. Embora ele estivesse alisando o ego de Paulo. Os homens de Deus vieram anunciar a salvação. Nem todo elogio, nem todo reconhecimento, nem toda honra que sai da boca vem da parte de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que o homem é provado pelos elogios que recebe. Não para em você não, a pessoa te elogiou, já passa para Deus, porque é tudo sobre Deus mesmo. A gente é tudo carne de pescoço. Tudo do mesmo material, a gente tentando fazer o certo, a gente erra, a gente fracassa, a gente tropeça. Bom é Deus, perfeito é Deus, graça e misericórdia nos é dada todos os dias e a glória é dele. Aquilo inquietou o apóstolo Paulo e ele repreendeu. Mas para você repreender, você tem que discernir. Às vezes o espírito de engano está lá na sua casa, na sua família, cegando seus filhos, tumultuando o seu casamento. Você compartilha coisas da sua vida com quem você não tinha que compartilhar. Você às vezes permite que o inimigo entre dentro da sua própria casa, porque você não discerne. A nossa luta não é contra as pessoas, gente. A luta de Paulo ali não era contra aquela moça. Aliás, ela foi beneficiada porque ela foi livre, liberta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas o diabo usa pessoas, assim como Deus usa pessoas. A gente precisa de discernir. E discernindo, repreender. E se posicionar de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Mas mais uma vez eu falo, para conhecer a vontade e a palavra de Deus, você tem que crescer no conhecimento dele, lendo as escrituras sagradas, tendo tempo de oração. E aí, aquele tumulto, né? Claro. O diabo não ia ficar quietinho. Como assim vem aqui me estragar? Como aqui vem pegar o meu pedaço? Levantou ódio daquelas pessoas contra Paulo e Silas. Eles foram presos, desnudados e açoitados em praça pública sem julgamento. Isso era justo, gente? Quantas injustiças a gente sofre nessa terra? Mas é comum, quando a gente sofre uma injustiça, a gente falar, o senhor não vai fazer nada. Deus, o senhor não vai fazer nada. Faz alguma coisa, Deus. Tem gente que quando vê uma situação de injustiça acontecendo, ao invés de se achegar a Deus, buscar, se estruturar nele, se fortalecer nele e acreditar que ele tem o governo e domínio sobre todas as coisas e deixar que a nossa oração seja conduzida pelo Espírito e que gere aquilo que Deus quer fazer, não, a gente fica indignado contra Deus. Que as coisas não saíram do jeito que a gente queria. Você educou aquele menino no caminho do Senhor e agora está desviado. Como assim, Deus? Esse menino cresceu na igreja. Como agora está desviado? A culpa é do Senhor. Não, a culpa não é do Senhor não, gente. E ele é a única chance que a gente tem desse menino ser restaurado. Muita gente se afasta da única fonte de cura porque está revoltado, se achando mais justo do que o próprio Deus. O fato é que Deus não falou, Jesus não falou que seria fácil, mas Ele falou que estaria conosco, todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele vítima disso aqui, ele escrevendo aos Romanos, ele fala, todas as coisas, todas
todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus não é cantar canções de amor para Deus. Amar a Deus é obedecê-lo. Se você está caminhando em obediência a Deus, você não é livre das adversidades, você está mergulhado num mundo caído, você lida com pessoas que não têm Deus, você ainda está nessa carne, nesse material, que mesmo querendo fazer o certo, faz o errado. Mas você está caminhando diante de Deus, se lavando todos os dias, se santificando nele. As circunstâncias ruins vão acontecer, mas Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, com que todas as coisas redundem para a vontade perfeita dEle. Ele é o único que pode transformar maldição em bênção. Então não se aparte de Deus. Eles foram açoitados em praça pública, acusados injustamente, expostos e presos. E falou: prende bem, prende mais. E eles foram para o cárcere interior e ainda foram acorrentados a um toco. Mas por volta da meia-noite, a meia-noite é o horário mais escuro. É o ápice da noite, como o meio-dia é o ápice do dia. Meia-noite. Por volta da meia-noite, na mais absoluta escuridão, depois de sofrerem perseguição, injustiça, serem açoitados publicamente, ainda que fossem cidadãos romanos, não com equilíbrio e julgamento, mas condenado pela ira de pessoas oportunistas, que ficaram iradas porque o seu ganho cessou. Tudo estava a favor deles, mas eram eles que estavam presos e açoitados. Mas eles não estavam questionando Deus. Por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores. O que acontece na meia-noite da sua vida, meu irmão? A meia-noite da vida nos alcança. O relógio de Deus cobre todos os seres humanos. Quando a meia-noite chega na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu relacionamento de casamento, nos seus relacionamentos entre pais e filhos, nos seus relacionamentos de amizade, na sua saúde física, na sua saúde emocional, quando chega a meia-noite, quando chega o diagnóstico difícil, quando chega o dia mau, quando chega o luto, como nós vamos reagir? Gente, em nós mesmos nós vamos reagir muito mal. Por nós mesmos, pela nossa própria estrutura, nós vamos duvidar, nós vamos vacilar, nós vamos murmurar. Nós vamos questionar o amor de Deus. Deus, mas o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Nós vamos ser abalados, desanimados. A incredulidade vai rondar o nosso coração. Isso quando nós não abrimos a nossa boca e praguejamos contra o próprio Deus. É assim que a humanidade responde à meia-noite. Mas Paulo e Silas não viviam entregues à sua carne. Eles caminhavam no Espírito. Eles eram governados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava tornando Paulo e Silas parecidos com Jesus. É a obra que o Espírito Santo veio fazer em nós, nos tornar semelhantes a Cristo. Ele convence da justiça, do pecado, do juízo, transforma o nosso caráter, nos dá direção, nos corrige, nos ensina, nos exorta, nos disciplina, a fim de que a gente alcance a estatura de Cristo. Mais uma vez, nós precisamos estar
enxertados nele. O próprio Jesus, em João 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Se ele fala, eu sou a videira verdadeira, é porque tem falsas videiras, de onde a gente tem procurado extrair vida e extrai morte. Mas ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. E o fruto, você sabe qual é o fruto do Espírito. O fruto não é você ganhar mais uma pessoa para Jesus. O fruto não é aquilo que você produz para servir a Deus, no seu serviço a Deus. O fruto não é a diaconia, o pastorado, cantar no louvor. Isso não é o fruto, isso é serviço. Fruto é aquilo que flui da sua vida pelo poder do Espírito para alimentar e matar a sede de outros. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto. E quando eles arrebentam na sua vida, todo mundo que está ao redor prova disso. Come desse fruto maravilhoso. Como é bom a gente conviver com uma pessoa cheia de amor, cheia de alegria, uma pessoa longânima, aquela que é tardia para se irar, uma pessoa mansa, que resolve as questões com tranquilidade, com mansidão, com sensatez, com equilíbrio. Paz, aquela pessoa que tem paz. Você está atribulado e aí você precisa de falar com fulano, porque quando eu falo com fulano, tem uma paz que sai da vida dele para mim. Gente, é isso que é fruto. E através do fruto, Deus faz a obra dele no coração de cada pessoa que está ao nosso redor. Naquele momento, na meia-noite, o que estava explodindo da boca de Paulo e Silas? Fruto. Domínio próprio, mansidão, alegria. Uma alegria que não estava condicionada às circunstâncias. Pelo amor de Deus, gente, quem é que canta na cadeia? Orar até a gente entende. Eles estavam orando. A Bíblia não fala o que eles estavam orando. Eles podiam estar lá: ó Deus, tira a gente daqui. Ó Deus, pega eles, frita eles, faz purê. Ó Deus, exerce o seu juízo na cabeça dessa cambada. A gente ora assim, não é? A gente tem que buscar orar o que Deus quer que a gente ore. Porque quando a gente orar apenas as coisas da nossa carne e do nosso próprio coração, Deus simplesmente não vai ouvir. Nós precisamos de buscar. Espírito Santo, me ensina a orar. Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? Como o Senhor quer que eu ore? Porque se a gente orar na nossa carne, é isso que a gente pede. Me pega ele, frita ele. Ensina para ele, Deus, mostra para ele. Dá uma voadora nele. A oração da vingança. Ô Senhor, salva e promove. Você está orando para o outro morrer. E eu não te condeno. Essa oração passou pela minha cabeça, pela minha mente, muitas vezes. Ano passado, então, meu Deus. Mas aí, o Espírito Santo vem, opa. Você não vive mais segundo a carne, Helena. Anda no Espírito, porque na carne você não vai dar conta. Você vai ser consumida pelo ódio. Você vai ser consumida pelo sentimento de injustiça. Você vai querer vingança. Você vai se alegrar quando a tragédia chegar na vida do seu inimigo. Não é essa a minha vontade. Porque um dia nós também andamos inimigos de Deus. Mas Ele nos alcançou com graça e misericórdia. Não porque merecíamos, mas porque Ele é amor, bondade e misericórdia. E quando a gente responde segundo o Espírito Santo, alguma coisa acontece. As estruturas humanas são abaladas. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer com a nossa adoração genuína, a nossa oração alinhada com o Espírito Santo, quando a gente faz isso à meia-noite. Gente, a gente fazer uma oração bonita quando está tudo bem é fácil. A gente adorar a Deus quando a despensa está cheia, quando tem dinheiro provido no banco para pagar as contas, quando está todo mundo com saúde, é tão fácil. Mas que glória que tem nisso? Que diferença que tem nisso?
A diferença é o que a nossa vida libera quando a gente é espremido igual uma azeitona. É óleo que a gente solta? Ou é mau cheiro que a gente solta? E eu vou repetir, gente. Não adianta você tentar reagir do jeito bom. Você pode até fazer isso da boca para fora, mas é só sacudir mais um pouquinho que o que está escondido lá dentro vem para fora. É só durar um pouco mais a tribulação que o que está dentro vem para fora. Por isso a gente precisa ser cheio do Espírito. Para a gente derramar o fruto do Espírito quando a vida sacudir a gente. Para que as estruturas ao nosso redor sejam abaladas. Para que pessoas creiam que o Senhor é verdadeiro. Ele não está apenas na nossa boca, Ele está na nossa vida. Na fidelidade que Ele mesmo nos ensinou a caminhar sobre ela em dias bons e em dias ruins. E nós não fazemos isso sem Jesus. Por isso que Ele fala lá no mesmo texto de João 15: sem mim nada podeis fazer. Por isso que vocês têm que estar enxertados em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês têm que estar conectados na minha vida, para que vocês produzam o meu fruto. Mas a gente se conecta a Ele, gente. Falar que é evangélico, e aí? Falar que acredita em Deus, o diabo também acredita. Você está em Cristo? Ou você é evangélico? Tem um tanto de evangélico que está dando mau testemunho e só confirmando as mentiras que o diabo coloca na cabeça dos incrédulos. Confirmando com a própria vida, com as próprias obras, com o próprio ódio, aquilo que o diabo diz a nosso respeito na mente daqueles que não conhecem a Cristo. Mas quando você vive de acordo com aquilo que você anuncia e crê, terremotos acontecem. Estruturas são abaladas. Cadeias são quebradas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse texto. Enquanto eles adoravam. Teve um dia que eu estava muito mal. Eu cheguei na casa da minha mãe. E ela viu que eu não estava bem, já tem uns anos isso. Ela viu que eu não estava muito bem. Ela falou assim: vou pôr uma música aqui para você ouvir, Leninha. Você pode pôr, mãe. Aí eu falei assim: ah não, gente, Cassiane. Olha aí o preconceito. Hoje eu sou amiga da Cassiane. Que mulher cheia de Deus. Quando aquela menina ministra, meu Deus do céu, algo acontece. Ela é uma menina comprometida com Deus, nos bastidores, e eu posso testemunhar isso. Aí começou a música. Inclusive, recentemente está tendo um tanto de críticas à música, né? Deus não rejeita a oração. Aí vem os teólogos de plantão, falando todos os textos bíblicos que respaldam o contrário. Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos cantar como convém. Mas o Senhor conhece o coração. E segundo o coração, Ele opera nas pessoas ao redor. E foi isso que Ele fez na minha vida naquela manhã. Eu não sei se a música está teologicamente certa ou não. Eu só sei que ela foi poderosa naquela manhã. Para me fazer enxergar. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Aí o que acontece? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Comece a cantar. Com muito louvor, com
invadindo, mudou o meu ânimo, e eu comecei a glorificar a Deus no meio do meu deserto. Senhor, não estou entendendo porque está acontecendo isso, mas o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle, Senhor. Eu louvo e engrandeço o teu nome, não pelas circunstâncias, mas porque o Senhor é digno de ser adorado. Aquelas cadeias foram arrebentadas, as portas foram abertas, e o carcereiro se desesperou, a tal ponto ele falar: antes que me matem, eu mesmo me mato. Mas Paulo falou: fica quieto, não se mate, a gente está aqui. As portas foram abertas, mas a gente está aqui. Houve salvação de toda uma família que foram batizados naquela mesma noite. Por quê? Porque Paulo e Silas foram presos, açoitados, presos. Mas eles não perderam a visão de que Deus está no controle de absolutamente tudo. E quando Ele está no controle, Ele tem um propósito. Eles discerniram o propósito. Anunciaram o evangelho para o carcereiro. E toda a família daquele homem foi salva. Ou seja, o propósito de Deus foi cumprido. Pessoas foram restauradas, foram resgatadas. Gente, a vida com Deus não é só sobre nós. A gente vive hoje um evangelho muito utilitarista. O que Deus vai me dar, a bênção que eu vou receber. Deus é mais parecido com Papai Noel do que o Deus soberano. Parece que é Deus que tem que se submeter àquilo que a gente precisa, e não a gente que precisa se submeter e compreender o que Ele quer fazer da nossa vida. A gente inverteu a ordem. Por isso, quando a gente inverte a ordem, a gente não conhece os atributos do Senhor, quem Ele é, como Ele age, como Ele pensa, a gente cria um Deus na nossa cabeça, na nossa imaginação, e a gente pensa que esse Deus tem que agir segundo a nossa vontade, e quando esse Deus que a gente customizou e criou na nossa imaginação não corresponde às nossas expectativas, a gente se frustra, se decepciona e vai para o mundo. Larga a presença de Deus. Quanta gente largou o Senhor depois do 8 de janeiro? Quanta gente está sofrendo porque tem um parente preso lá na Papuda? Eu, particularmente, sofro por aquele povo. Mas eu quero acreditar que pessoas lá dentro estão sendo salvas, que Deus está mudando histórias, porque Deus não é Deus de injustiça. Ele sabe tudo que Ele permite, com qual propósito Ele permite, nem que seja nos purificar, antes de nos recolher. Quantos cristãos foram lançados à arena e morreram? Mas isso glorificou o nome do Senhor. Gente, a gente não tem ideia do que Deus é capaz de fazer com o nosso sofrimento, quando nós colocamos tudo aos pés dele. É fácil a gente cantar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. E cooperam mesmo. Às vezes a gente não está entendendo nada. E muitas vezes eu falo: Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que o Senhor não se atrasa nem se antecipa. Eu sei que o Senhor não é Deus de confusão. E eu sei que o Senhor não está medindo forças com Satanás. O Senhor é Criador, Ele é criatura. Então eu confio. Eu confio que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu confio que o Senhor está trabalhando na minha vida, que o Senhor está batendo meu orgulho, que o Senhor está trabalhando na vida de outras pessoas, que o Senhor está abençoando outras mães que vivem as situações que eu vivo. O Senhor está fazendo algo através disso. E se é para eu ser esmagado, mas se for para liberar óleo, que seja liberado óleo sobre as pessoas e o seu nome seja glorificado. Porque a minha vida é para isso. É muito fácil a gente cantar: eu quero gastar a minha vida, os meus dias pertencem a ti. Aquela família
foi salva. E no dia seguinte, sem que nem para quê, mandaram soltar os dois. É tão interessante. Paulo é atrevido, né? Ele podia sair fora e falar assim, não, vamos embora, bora. Vamos vazar antes que eles mudem de ideia. Não, vão sair não. Não. Manda eles virem. Foi essa a direção que o Espírito deu para Paulo. Por quê? Porque aqueles caras tinham que saber que eles não podiam continuar agindo com injustiça. Eles tinham açoitado 2 cidadãos romanos. Isso era passível de morte para eles. Eles ficaram na roia, como a gente diz lá em Minas. Ficaram na roia. A coisa ficou estreita para eles. E aí eles vieram e foram humilhados diante de Paulo e de Silas. Nos perdoem. E nós estamos suplicando para vocês dois, pelo amor de Deus, vai embora. Porque se eles continuassem lá, aqueles caras que estavam insatisfeitos com a presença de Paulo e Silas iam continuar na cola deles para eles fazerem alguma coisa. Eu não sei o que Deus fez na vida daqueles magistrados, mas uma coisa eu sei. A partir dali eles iam pensar 2 vezes antes de açoitar qualquer pessoa sem julgamento. Deus trabalha de formas misteriosas. Talvez aqueles homens tivessem se enchido de temor pelo testemunho de Paulo. Poxa, ele podia ter nos denunciado, mas ele não fez isso. E no fim do texto, no verso 40 diz assim: quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia, onde eles estavam hospedados. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Eles não estavam amargurados, eles não estavam ressentidos. Virou a página. Açoitados, presos por amor a Cristo? Que honra! O propósito dele foi cumprido, o carcereiro foi salvo, a família dele toda foi salva, aquela moça que era escrava de Satanás foi liberta. Isso é nada. O que nós sofremos é nada. Os açoites, nada. A prisão, nada. Porque o propósito de Deus foi cumprido. Então vocês continuem aqui cumprindo o propósito de Deus. Aquela igreja que estava se reunindo na casa de Lídia começou a ser encorajada. Eles viram que, por amor a Cristo, eles podiam ser perseguidos, sofrerem injustiça, serem açoitados, serem presos. Mas isso não ia calar, nem mudar o coração deles. Eles não derramaram amargura em cima dos irmãos. Eles derramaram encorajamento. Esses são os frutos de quem anda com Deus. Não frequente a igreja apenas, ande com Deus. Noé andava com Deus. Abraão andava com Deus. Enoque andou com Deus. Andar com uma pessoa não fala de encontros esporádicos. Fala de profunda comunhão. Fulano anda com fulano. Vocês já notaram, os adolescentes que têm isso muito, né? Quando eles se juntam com a turma deles, eles começam a se vestir igual, falar igual. Você vê os trejeitos de um na boca do outro. Eles pegam a gíria um do outro. Eles assimilam uns aos outros. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Que a nossa fala fique parecida com Jesus. Que o nosso jeito fique parecido com Jesus. Que o jeito da gente reagir fique parecido com Jesus. É isso que é cristianismo. Não é pôr uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço e achar que é melhor do que todo mundo e sair julgando as pessoas, não. É ser cheio de Cristo. Ir onde Jesus iria, falar o que Jesus falaria. Ter misericórdia das pessoas como a misericórdia nos alcançou. Ter paciência, ter graça. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que as estruturas terrenas sejam abaladas. E para que pessoas sejam salvas. É preciso discernimento. É preciso repreensão daquilo que é mal. Silencie Satanás. Na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua mente, nas suas vontades, silencie Satanás. Mesmo que a frase que ele está falando pareça ser uma verdade. Silencie Satanás. Tenha discernimento para você repreender o que precisa ser repreendido.
Louve no meio da adversidade, porque isso abala as estruturas de tudo que está ao redor. Louve de coração, mesmo quando você não compreender. Que a sua alegria não dependa das circunstâncias ao redor, mas estejam depositadas completamente em quem você é em Cristo. E lembre-se que a nossa fé não se refere apenas a nós mesmos. Paulo e Silas se derramam na vida daquele carcereiro, daquela família. Depois, voltando para a casa de Lídia, se derramam também sobre a vida dos irmãos que estavam reunidos aqui. A sua fé não é sobre você apenas. Não é para você fazer orações egoístas. Não é para você viver pelo seu próprio umbigo, pensando na sua própria fama, ou pensando na sua própria riqueza, ou na sua prosperidade, sem perceber a necessidade que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Nós somos chamados para compartilhar o tempo, a vida, os bens, compartilhar. Ser socorro na vida uns dos outros. Isso é ser igreja. Não é a gente se reunir domingo de manhã e cantar músicas bonitas. Isso é consequência de ser igreja. Ser igreja é viver uns pelos outros. E não depender só do pastor, do apóstolo, para carregar a igreja toda nos ombros. Cada crente tem uma responsabilidade. Às vezes você percebe o que o apóstolo não está percebendo. Você está sabendo de algo que está acontecendo na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa, que não chegou à liderança dessa igreja. Com tantos afazeres, tantas funções e tantas pessoas para serem atendidas. Deus permitiu que você visse? A responsabilidade é sua, você viu, haja. Aí o pessoal fala, nossa, pastor nem me visitou. Vamos parar com esse mimimi, gente, vamos crescer. O pastor não te visitou, mas o sumo pastor está ao alcance da sua oração. O pastor do pastor pode ser invocado a hora que você quiser. Vamos parar de viver uma fé falsa e vivermos alicerçados na palavra de Deus, crescendo no conhecimento de Cristo, a fim de que Ele seja tudo em todos. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, na nossa maneira de viver, nas nossas reações, no fruto que precisamos produzir pelo poder do Espírito em nós, e se derrame na vida de todos aqueles que passarem pela nossa vida, no trânsito, na universidade, no trabalho, na família, na igreja, que a gente seja o reflexo de Jesus, como Paulo e Silas foram naquela prisão, naquela cidade, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor a sua vida. Ó Senhor, nós precisamos de discernimento. Nos dê discernimento de espírito, Senhor. Nós não queremos ser enganados. Nós queremos discernir o que vem da parte do Senhor e o que não vem da parte do Senhor, ainda que esteja bem enfeitado, disfarçado de propósito. Desperta o nosso espírito, Senhor. Que o teu espírito comunique ao nosso espírito o que é verdadeiro e o que é engano. Que o Senhor nos dê a ousadia de, discernindo, repreendermos, resistirmos às obras do inferno, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no relacionamento com os pais, nos relacionamentos com os filhos, entre irmãos de sangue, no nosso trabalho, na universidade, na escola, na vida comum. Ajuda-nos, Senhor, a discernir e repreender o que precisa ser repreendido. E que o nosso coração esteja conectado ao Senhor a tal ponto que quando formos exprimidos, liberemos o bom perfume de Cristo, óleo que refrigera
refrigera, que sara, que nutre. Que a tua vida flua da nossa vida, nos dias bons e nos dias difíceis. Faz essa obra em nós. E através dessa obra, Senhor, nos faça perceber que a vida que recebemos não é só para nós. Que o nosso propósito é servir como o Senhor serviu, amar como o Senhor amou, esperançar como o Senhor nos encheu de esperança. E nós não podemos fazer isso sozinhos. Por isso, Senhor, atrai-nos a Tua presença. Que a gente decida remover a preguiça, organizar as prioridades e entender que o Senhor é o alimento que nós mais precisamos para que não morramos eternamente, espiritualmente. De que nos vale ganhar o mundo inteiro? De que nos vale sermos prósperos, abastados, supridos, se somos miseráveis no relacionamento com o Senhor? Ajuda-nos, Senhor. Precisamos entender que dependemos de Ti, que a nossa mente seja aberta nessa manhã, que os nossos olhos sejam abertos, que nós sejamos despertados, mas não apenas despertados, que a gente se posicione e seja intencional em Te conhecer e sermos conhecidos pelo Senhor, a fim de que o Senhor faça em nós o que o Senhor quiser fazer, como o Senhor fez na vida de Paulo e Silas. O testemunho desses homens, mais de 2000 anos depois, estão reverberando aqui, porque eles escolheram andar no Espírito. Faz essa obra em nós, por misericórdia, graça, e nos ajude a sustentar as nossas decisões, em confrontar a preguiça, a acomodação, a desordem do tempo, para que a gente possa se alimentar do que é mais importante, a boa parte, que a gente escolha a boa parte, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos. Presente está com vocês. No final dessa reunião, esse livro vai estar disponível lá fora. São as últimas unidades. E ele fala sobre a gente ser feliz e contentes em Cristo. Deixando de acreditar que quando eu formar eu vou ser feliz. Quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos eu vou ser feliz. O que a gente tem para viver hoje. E o Senhor quer que a gente desfrute do melhor dele hoje. Eu oro para que esse livro seja bênção na sua vida, no seu coração. Deus abençoe.